Olá pessoal, estou de volta com mais um vídeo para o canal 3ds NC e nesse vídeo eu estarei mostrando um modificador que eu acho muito interessante aqui no Blender e que pode ajudar bastante na hora em que você estiver criando o seu personagem, tá bom? Espero que você goste muito, tá bom? No final do vídeo, não esqueça de deixar aquele comentário, curtir e também compartilhar, tá bom? Vamos lá para a gente poder conhecer. Então, de começo, nós temos aqui o cubo. Tá? Esse aqui é o objeto básico do Blender. E aí você vai fazer o seguinte. Entrando no modo de edição, você vai pegar todos esses pontos e você vai fundir esses pontos. Tá? Para fazer isso, você vai utilizar Alt M e aí você vai escolher a opção no centro. Então tá aí, ó, no centro. Tá? Uma coisa que eu acho interessante é que você coloque, por exemplo, esse ponto aqui um pouquinho mais para a sua direita, né? Seguindo aqui no eixo X. Tá? Então, trabalhe com o eixo X, tá bom? Ok, então. Então, deixe esse ponto aqui um pouquinho mais para a sua direita. E aí a gente já pode iniciar o nosso trabalho. Vamos abrir um pouquinho esse painel de propriedades e vamos agora localizar o item modificadores. É essa chavinha que você está vendo aqui, ó, tá? Clicou em modificadores, você vai clicar em adicionar modificador. E você vai escolher o modificador cobertura, ok? Então clicou aqui em cobertura, você já vai perceber que ali onde você tinha um ponto, apareceu agora uma malha, tá? Só que você não consegue enxergar o ponto desse jeito, né? A menos que você aperte a tecla Z e aí você está com o método de sombreamento aramado e aí você consegue enxergar o que está dentro do objeto, né? Da malha, né? Mas se você quiser deixar aparecendo aqui a malha e ainda assim você conseguir ver o ponto, você pode vir aqui um pouco mais para baixo. Aqui do lado dos métodos de seleção, você tem um botão e aí você clicando sobre ele, você ativa a visibilidade do que está dentro da malha. Então você já consegue perceber o ponto aqui dentro. Tá? É bem discreto, mas dá para você perceber. E aí é o seguinte, nós vamos criar aqui um modelo bem simples. Tá? Vai lembrar bastante o Stickman, mas eu acho que vai servir como exemplo para você. Então você vai fazer assim. Ó. No modo de edição, você vai apertar a tecla E, depois Z e vai puxar um pouquinho para baixo. Ok? Olha lá. Então, aí está. Tá certo? Beleza. Agora você vai puxar esse manipulador na cor vermelha. Ok? Um pouquinho mais para a direita. E vai deixar ele mais ou menos assim. Agora você vai apertar E, Z de novo. Desce um pouquinho. Confirma. E, Z de novo. Desce mais um pouquinho. Confirma. Aí você vira um pouquinho o ângulo para você ver ele mais de lado. E aí você vai pegar esse ponto do meio e utilizando o manipulador na cor verde, esse aqui, você vai puxar um pouquinho para frente. Tá vendo? Um pouquinho para frente. E esse aqui de baixo, você vai selecionar ele e puxar um pouquinho para trás. Pronto. Agora você vai apertar E, Y, puxa aqui para frente. Eu acho que aqui está bom. Então nós temos ali praticamente uma perna, ok? Ela ainda está bem quadrada, né? Bem facetada mesmo, não tem qualquer tipo de arredondamento aqui. Mas se você quiser fazer um arredondamento, você pode adicionar um modificador subdivisão de superfície e aí ele já vai produzir para você aqui um certo arredondamento, né? Não recomendo que você coloque, deixa eu só minimizar o painel de cobertura um pouquinho, não recomendo que você utilize o visualizar com 2 ou 3, enfim, que aí você vai ter muitas subdivisões. Isso aqui pode pesar um pouquinho aí no seu computador ou no seu notebook. Tá? Então vou deixar com 1, tá bom? Já deu uma arredondada. E aí, aproveitando que nós estamos com o nosso modificador cobertura, nós temos um item aqui chamado de suavizar, ou melhor, suavização de sombreamento.
quando você marca, ele dá uma certa polida na sua malha. Tá vendo? Então ficou assim. Beleza, vamos continuar. Agora nós vamos fazer o seguinte. Vou selecionar o ponto de cima, tecla E, Z, sobe um pouquinho. Tá bom. Tecla E, Z, sobe um pouquinho. Bom, então vou pegar esse ponto aqui do meio, puxar um pouquinho para trás. Esse pontinho aqui mais para frente. Aí eu posso vir acertando. Claro que você também pode fazer isso, tá? Vou deixar assim. Acho que tá bom. E aí, agora EX, puxa um pouquinho para a direita. EZ, puxa um pouquinho para baixo. Usando o manipulador, o vermelho. Puxa um pouquinho para a direita. EZ, opa. Deixa eu ver se eu apliquei, né? Então, EZ, desce um pouquinho. Deixa mais ou menos aqui nessa altura. Puxa um pouquinho para a direita. E aí está. Então, construímos praticamente um lado do corpo do nosso Stickman. É claro que você pode fazer, enquanto você está com o manipulador, algumas posiçõezinhas aqui do nosso bonequinho, né? Fica um pouco mais fácil para você poder trabalhar. Deixa eu puxar um pouquinho mais para trás. Isso aqui também. Deixa eu ver, isso aqui um pouquinho mais para trás. Pronto. Então tá legal. E também, nós vamos clicar nesse ponto de cima, EZ, puxa um pouquinho para cima, isso aqui vai ser, teoricamente, a cabeça do nosso bonequinho. Tá certo? Beleza. Fábio, uma pergunta. E para construir o segundo lado, o lado 2 aqui, ó, esse ladinho aqui, ó, como é que eu faço isso? Então você vai utilizar um modificador chamado de espelhar. Então, espelhar, ele já faz o espelhamento no X, né? Ele já vem marcado com o X. Deixa eu só minimizar o painel aqui do modificador de cobertura e subdivisão de superfície. Então, ele já vem no X, tá vendo? Esse é o espelhar. Já vem com o X marcado. E aí você vai fazer o seguinte, né? Você vai perceber que ele já fez aqui o espelhamento, né? Eu acho que antes, deixa eu ver uma coisinha aqui para a gente poder reaproveitar, né? Porque, obviamente, se você faz isso, você vai querer aproveitar isso. Vamos fazer o seguinte, deixa eu só excluir aqui o espelhar, depois a gente coloca de novo. Tá? Nós vamos sair do modo de edição, apertando Tab, né? E aí nós vamos aplicar esse modificador de cobertura. Então, vou clicar aqui no botão aplicar, olha lá, foi aplicado, está ali bonitinho. Né? Se você entrar no modo de edição, você tem isso aqui. Isso é o que foi produzido. E aí você vai fazer o seguinte, né? Nós vamos ver se o modelo gerado foi um modelo bem feitinho. Ó, aparentemente está bem feitinho, tá vendo? Então tem 4 pontinhos formando uma face em praticamente tudo que é lado. Tá? Agora, se em algum momento, né, você perceber, eu vou criar aqui de propósito, tá, gente? Vamos supor que você vou fazer uma divisão aqui, tá? Então selecionei os 2 pontos, eu tenho uma linha, tecla W, subdividir. Vamos supor que você tenha isso aqui, ó, né? E aí você tem uma linha, vou utilizar a tecla K, vem de knife, né? Knife, faca. Então, ó, peguei desse ponto, liguei nesse, aperto barra de espaço, é feito o corte. Tá, então, se em algum momento você perceber que o seu modelo ficou assim, né, não se desespere, você pode simplesmente clicar nesse ponto e nesse, tá? Segurando o Shift, você pode selecionar mais pontos, tá certo? E utilizar Alt M. E aí você escolhe no último. Olha lá, então você fundiu o ponto que estava aqui com o ponto de baixo. E agora você já tem uma face formada por 4 pontos. Tá normal. Tá bom? Então, se você tiver isso no seu modelo, você pode fazer isso. Tá? Agora vamos fazer o seguinte, nós vamos selecionar as faces da esquerda, todas elas, ok? Vou até fazer assim, não sei se você tem essa familiaridade com o Blender, mas segurando Ctrl, né, e você clicando com o botão esquerdo e também segurando, você consegue fazer esse caminho aqui, tá? Então segura Ctrl, botão esquerdo, arrasta, faz esse caminho, seleciona tudo que você tem aqui.
Esse ponto aqui não pode ficar na seleção, tá? Então, vou segurar Shift e clicar com o direito nele para poder desmarcar. Agora, nós vamos excluir as faces. Tecla Delete, somente faces. Então, as faces sumiram. Agora, nós vamos deletar as arestas, que são essas linhas que ficaram aqui. Então, Ctrl Tab, escolho arestas, e aí eu vou selecionar cada uma delas. Né? Essa daqui, toma cuidado, né? Segurando Shift, você pode clicar em outras. Só toma cuidado, né? Para poder selecionar direitinho e não ter nenhum tipo de problema. Olha lá. Olha lá, tá vendo? Peguei uma lá embaixo, não era isso que eu precisava. Então você pode apertar Ctrl Z e aí continua. Ó, de novo, lá atrás, Ctrl Z, deu certo. Ctrl Z, deixa eu ver aqui embaixo, aqui tá bom. Bom, selecionei aqui as linhas que eu preciso, vou apertar Delete e vou escolher arestas. Pronto, então excluí aqui as arestas, tá? Essa aqui, inclusive, vou até subir um pouquinho mais para fazer um arredondamento aqui na cabeça do bonequinho. E deixa eu ver o que eu posso fazer. Essa aqui, não, depois eu faço. Deixa assim por enquanto. Agora sim, nós já temos um modelo um pouco melhor, adaptado, para poder trabalhar com o modificador, né, o espelhar. Então vamos lá adicionar ele. Adicionar modificador, espelhar. Está ali. Então, você consegue ver aqui que o nosso espelhamento ele também está aberto. Por que isso? Porque agora eu vou grudar cada uma dessas linhas, está vendo? Aqui assim, ó. É isso que eu vou fazer. Tá bom? Mas, antes disso, eu vou marcar vinculação, Ctrl Tab, vou escolher o modo de seleção de malhas para vértices, e agora eu vou fazer a ligação delas aqui, ó, pegando cada ponto e colocando aqui no meio, tá vendo? Olha, já foi, pegar esse ponto, até encostar. Então, ó, tem uma hora que você não consegue passar. Clica aqui, ó. Olha lá, encostou, tá vendo? Você não consegue ir mais para frente. E assim eu vou fazendo com todos, tá? Daqui a pouquinho a gente consegue terminar isso aqui. Deixa eu ver se foi. Foi. Então tá tudo certinho. Ó, beleza. Falta pouco, né? Então tá chegando agora o finalzinho. Ó, pronto, finalizamos. Então nós já temos aqui um bonequinho, né? Ficou bem feio na verdade, mas tudo bem, eu acho que vai servir como exemplo aí pra gente. Agora você vai sair do modo de edição, apertando Tab, e você vai aplicar o modificador, que é o subdivisão de superfície. Tá? O espelhar deixa aqui ainda por enquanto, tá? Terminou, tá vendo? Ó? Então nós temos um modelinho aqui todo bonitinho. E agora o que nós vamos fazer? Vou dar só uma acertadinha nesses pontos aqui, ó, para simular como se fosse o pescoço, né, do nosso personagem, tá? Então acho que está bom. E agora eu vou fazer o seguinte: modo de objeto, vou aplicar o espelhamento. Olha lá, então foi aplicado o espelhamento, está aí o nosso bonequinho, o nosso Stickman, feito de uma forma bem fácil. Ele está até com uma posição bem preguiçosa, na verdade. Mas acho que está bom. Espero que você tenha curtido esse vídeo, tá bom? Deixa lá o seu joinha e também aquele comentário. Tá ok? Forte abraço e nos vemos agora no próximo vídeo. Até lá!